Bem-vindo ao programa O Evangelho na sua casa. O Salmo número 1 nos diz: bem-aventurado o homem, bem-aventurado é feliz, né? O homem, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, no Evangelho, né? O seu prazer, a sua alegria é ler o Evangelho, é andar com Jesus, né? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então você vê, o Evangelho ensina o caminho, e isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ler o Evangelho, meditar um pouco, espero que vocês estejam conosco, né, a qualquer tempo, sendo abençoados por Deus nessa reunião. Que esperamos que cada vez tenham mais pessoas, cada vez possa abençoar mais pessoas. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos e por mais essa oportunidade de compartilhar a Sua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê um espírito aberto, uma mente aberta para receber essa palavra e ter um desejo de nos santificarmos a cada dia. Peço a bênção para cada pessoa que está ouvindo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Então, a leitura de hoje encontra-se no Evangelho de João 8, do versículo 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa passagem de João 8 é uma passagem que nos remete a uma situação onde Jesus é testado pelos fariseus e escribas. Eles, como diz o texto, eles surpreendem uma mulher em adultério e pela lei daquela época, a lei de Moisés, tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Eles, no coração deles, eles conheciam Jesus, a bondade de Jesus e sabiam que Jesus dificilmente mandaria apedrejar a mulher. Eles, pensando nisso, quiseram ter uma armadilha, né? Fizeram uma armadilha e questionaram Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Moisés nos manda apedrejar, pena de morte para quem cometesse tal pecado. E o Senhor o que diz? Jesus não podia contrariar a própria lei de Moisés, né? E ele continua escrevendo. Como eles insistissem, Jesus diz assim: bem, aquele que não tiver o pecado, tire a primeira pedra. Isso fez com que cada um deles fosse saindo, começando dos mais velhos, até chegar aos mais novos, não ficou ninguém. Daquela multidão que estava ali, mesmo os escribas e fariseus, só ficou mesmo a mulher. E Jesus, dizendo à mulher, diz assim: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Esse texto nos remete a uma situação muito interessante. Na verdade, as pessoas que foram questionar Jesus foram abençoadas por Jesus, porque quando ele questiona: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, através da autoridade que ele tem, ele faz com que essas pessoas reflitam nas suas próprias vidas, nos seus próprios pecados, onde eles tinham consciência que eles quebravam a harmonia, a lei de Deus, a lei do amor.
E essa pergunta de Jesus faz com que eles questionem: eu tenho pecado, eu tenho uma dívida, eu também mereci estar no lugar dessa mulher. Porque na hora de condenar, todos querem apontar o dedo, né? Mas, na verdade, todos nós somos pecadores, todos nós temos muitas falhas e precisamos mesmo da misericórdia de Deus. Mas isso não nos livra da necessidade que a Bíblia chama de santificar, o que numa linguagem mais atual seria uma renovação, uma autorrenovação, um conhecimento próprio, uma luta interna para que nós sejamos cada dia melhores, não sermos escravos de nenhum pecado, de nada que nos prejudique, nos livrando do orgulho inútil, sendo pessoas mais amorosas, sendo pessoas mais ligadas em ajudar e não condenar, sendo pessoas que as pessoas possam recorrer sem ter medo de serem condenadas, né? Sendo pessoas realmente voltadas à caridade, ao amor ao próximo. Às vezes eu tenho um agasalho no guarda-roupa há tanto tempo ali parado, tanta gente com frio, e eu não me disponho a dar. Então tudo isso é pecado. A pessoa fala: mas eu não peco, eu tenho uma vida, eu tenho uma vida assim, eu vou trabalhar, eu não roubo ninguém, eu não faço nada de errado. Mas pecado não é só roubar, não é só... Pecado tem muitas coisas, é falar mal do outro, é odiar o próximo. Hoje em dia se tem muito esse problema de odiar alguém porque a pessoa pensa diferente, se veste diferente. Na verdade, isso é pecado também. Nós não fomos feitos para nos odiarmos, e sim para vermos no nosso próximo a imagem de Deus e amar o nosso próximo. Nosso próximo tem defeito, vamos tentar ajudá-lo, ele tenta nos ajudar. Isso que Deus quer, que nós sejamos uma família, e não nos odiando, né? E essas pessoas questionadas por Jesus são muito abençoadas, por quê? Porque elas têm a oportunidade de fazer aquela reflexão sobre a vida delas. Envergonhadas, elas se retiram, elas não são dignas de aplicar a lei. Porque nós não somos dignos mesmo, nós precisamos do amor, da misericórdia de Deus. Mas nós precisamos ter essa consciência que o pecado nos atrapalha. O pecado evita a bênção de Deus na nossa vida. Você imagina que Deus tenha uma bênção financeira para você. Deus pode te abençoar financeiramente, pode mesmo. De repente você vai por um caminho mais fácil, você faz um furto, você engana alguém de alguma maneira. De uma certa forma, você não confia no poder de Deus para te dar a bênção financeira. Então você vai pelo caminho mais curto, mas o caminho errado, aquele que segura a bênção de Deus. O pecado funciona assim. É como se você tivesse que caminhar, a vida fosse uma caminhada, e cada pecado fosse uma pedra que você tivesse que carregar nos ombros, nas costas. E vai se juntando às vezes tantas pedras que nós confiamos tanto nas formas das formas mais fáceis, e não temos aquela fé, aquela vontade de confiar em Deus, porque achamos que se confiarmos em Deus não vai dar certo, e ficamos parados na vida porque as pedras não nos deixam mais caminhar. Mas uma vez que nós confiemos em Deus, o pecado não tem mais domínio. Mas como eu posso fazer isso? Fazendo todo dia a minha reforma íntima, pensando que hoje eu vou ser melhor que eu fui ontem, e amanhã eu vou ser melhor que hoje. Eu vou ser uma pessoa mais amorosa, mais parecida com Cristo, uma pessoa que não tenha um cristianismo de fachada, mas um cristianismo de vida, de amor, de boas obras, né? Para como eu falo, não falando mal de ninguém, não condenando ninguém, não odiando ninguém porque pensa diferente. Às vezes eu odeio tanto uma pessoa pela sua cor, né? Se eu estiver no hospital e precisar de transfusão de sangue, eu vou receber sangue de uma pessoa daquela cor, e eu não vou estar nem sabendo que aquele sangue vai salvar a minha vida. Olha, eu não posso odiar ninguém por nada, eu tenho que amar as pessoas. Eu odeio as pessoas que roubam, eu odeio essas pessoas que estão na vida do crime, são pessoas que estão em trevas e que precisam do amor de Deus, né? E Deus quer que nós amemos, e assim que possível, elas possam ser modificadas pelo Evangelho. Nós não podemos ter esse ódio, esse discurso de ódio, esse discurso de arrogância. Temos que nos livrar do orgulho. Mas eu não faço nada de errado,
Mas quantas pessoas têm o cargo de chefia, são donos de empresa e massacram seus funcionários? Você não faz nada de errado, mas você não ama, você não transmite o amor. Isso é pecado, isso é uma pedra na sua vida. Quantas bênçãos de Deus não estão retidas ali pelo seu comportamento? Porque você se enche de orgulho, você se enche de uma ilusão que você é mais que alguém, e nenhum de nós é mais que ninguém. Nós somos companheiros nessa jornada e temos a misericórdia de Deus e precisamos aprender do Evangelho. Por isso que nós estamos nos reunindo aqui, pregando essa palavra. Essas pessoas foram muito abençoadas por Deus, não só a mulher. E Jesus recomenda, não peques mais, né? Não peques mais, porque o pecado realmente atrasa a nossa vida. Especialmente o pecado consciente. Eu fumo. Fumar é pecado? Sim. Tudo que agride o nosso corpo é pecado. Eu devo me livrar. Sim, é difícil, mas eu lutando aos poucos, não de uma vez, é claro, o vício é difícil se livrar de um vício. Mas eu preciso cuidar do meu corpo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer nada que agrida o meu corpo, né? Isso tudo é pecado que as pessoas não conhecem, né? E eu devo ter essa confiança em Jesus. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Reflita, leia em casa, leia com seus parentes, seus amigos, faça reunião bíblica em casa. Você vai ver como você vai ser abençoado, você vai meditar mais na palavra. E como diz o Salmo 1, você vai ser bem-aventurado. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do Evangelho na sua casa. Nós queremos agradecer aos inscritos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, você vai ser avisado toda vez que tem um vídeo novo. Nós temos feito de quarta e domingo, tá bom? E você vê, são palavras, né, versículos bíblicos, vêm da parte de Deus que nos abençoa tanto. Então, vamos crescer espiritualmente, vamos ler a Bíblia todos os dias. Então, é isso aí, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, amém.